Fala, trader! Wesley Santos aqui. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês a nossa nova regra de coloração. Então, desde já, eu já peço a vocês, deixem o like e assista o vídeo até o final para você entender como é que funciona essa nova regra de coloração. E se você quiser testar, basta me chamar lá no WhatsApp ou no Telegram, beleza? Deixa o like, vamos bater uma metazinha de 100 likes aí nesse vídeo, que eu libero uma semana essa versão aqui dessa regra de coloração para vocês. Então, assiste o vídeo até o final para entender como é que funciona essa regra de coloração. E se esse vídeo bater 1.000 ou 100 likes, vou botar uma metazinha pequena, 100 likes aí, eu vou liberar uma versão de teste de uma semana para vocês, beleza? Então, galera, ó, como é que funciona aqui essa regra de coloração? Ela mostra para a gente movimentos de alta e movimento de baixa. Só que o que eu todos os padrões que a gente andou estudando para poder aplicar dentro dessa regra de coloração, que ela é baseada no nosso operacional, só que ela exige umas confirmações para você poder pegar. Quais seriam essas confirmações? Eu não vou nem colocar o volume nem o oscilador, porque você pode usar somente a regra de coloração. Somente a regra de coloração você consegue utilizar desse modo aqui. Só que ela tem algumas nuances. Quais são? Eu achei mais assertivo, mais eficaz no M5, operacional no M5, e a gente precisa utilizar um pouco do Price Action para poder pegar as operações. Quais são o Price Action? Suporte e resistência, LTA, LTB, bem básico. Então, para a gente poder pegar uma operação, a gente necessita de alguma confirmação de suporte e resistência LTA ou LTB, seja rompimento, seja toques naquela região. Então, galera, o que eu tenho aqui? Ó? O preço ele vinha subindo, vermelho aqui. Quando ele fica verde, é para a gente fazer uma compra. Aqui, então, a gente faria a compra exatamente nesse candle aqui, no fechamento desse candle. Qual é a confirmação para a gente poder pegar a compra no final, quando fechou esse candle aqui? Eu tenho anteriormente aqui no gráfico, ó, eu tenho uma LTB aqui, tenho estrutura de baixa aqui, ó. Eu tenho uma regiãozinha de resistência e ele rompeu essa resistência aqui, ó. Fechou o candle acima dessa resistência. Veja que o preço ele fechou acima da resistência e fechou acima da LTB. Então, a gente faz a compra aqui. Beleza? E olha o que aconteceu. Um takezinho aí de 600 pontos. Aí aqui vai muito do como é que você conduz o operacional. Subiu aqui, ó, 200 pontos, você pode jogar no 0 a 0 e arrastando o preço até ele chegar no take ali, em um alvo, por exemplo, tem uma resistência ou um suporte lá em cima que você poderia levar. Aqui você poderia levar até a média de 200, tranquilamente, ó, 300 pontos aqui até a média de 200. Quando ele chegou aqui e bateu a primeira vez na média de 200, você já poderia botar no 0 a 0 ou até sair da operação. Beleza? Aí veja que aqui o preço ele ficou vermelho. Então, ficou vermelho, a gente tem que fazer uma venda. Vamos analisar o Price Action para a gente poder fazer uma venda aí. Eu tenho uma estrutura de alta aqui, ó. Fundos mais alto do que os fundos anteriores. Beleza? Veja que quando ele para de ficar verde, quando ele parou de ficar verde, ficou vermelho, o que aconteceu aqui? Eu tive um rompimento dessa LTA. Então, aqui a gente poderia fazer nossa venda. Stop tem que ser atrás do último candle que teve verde, ó. E aqui veja que o preço desceu bacana, pelo menos o primeiro alvo até essa região aqui, que agora é um suporte, que foi a resistência que foi rompida, seria 300 pontos. Deixa eu até estender, né? Estender essa linha. Então aqui, ó,
Veja que o preço ainda lhe deu um calorzinho, 250 pontos, mas depois fui buscar lá 300 pontos, tranquilo. Então, os alvos, no mínimo, eles sempre são essa base de 300 pontos. Beleza? Então, aqui a gente teria uma venda, caracterizado o quê, ó? E eu tenho também aqui uma regiãozinha de resistência, né, ó? No caso, uma resistência, topo aqui, e aqui foi um falso rompimento dessa resistência. O preço fechou abaixo da LTA, da resistência, a gente efetuou a venda e levou esse tradezinho ali de 300 pontos. Beleza? Aqui, o preço ele fechou verde, ó. Só que veja só, tá em cima da resistência. Beleza? Tá muito próximo da resistência. Vamos analisar a estrutura. Nós temos uma estruturazinha de baixa. Realmente, nós temos uma estrutura aqui de baixa, ó. Mas convenhamos que você comprar aqui, ele tá com stop um pouquinho caro. Vocês não acham, não? O stop aqui tá caro. Ó, tá mais de 300 pontos. Beleza, o preço ficou verde, rompendo a LTA, a LTB. Só que não estava rompendo a resistência. E está muito próximo da resistência. Então, o alvo aqui seria muito curto, ó, 120 pontos. Então, se a gente pega essa operação aqui, provavelmente seria um stop, né? Tomaríamos um stopzinho aqui, ó, 300 pontos, que estaria atrás da última vela vermelha aqui que teve, tranquilo. Só que o preço vem, ó, desceu novamente aqui e depois subiu. Então, se a gente tentasse comprar nessa região de suporte, pegaríamos o take. Mas tranquilo. Aí aqui o preço fica vermelho. Vamos analisar a estrutura novamente. Nós temos o que aqui, ó? Uma estruturazinha de alta, né? Fundos mais altos que os fundos anteriores. Ficou vermelho, mas não fechou rompendo. Então, candle seguinte foi que rompeu. Aqui o preço só desce 70 pontos. E aqui ele estoparia. Beleza? O ideal seria o quê? Que o candle que fica o gatilho de sua entrada, ele já fique rompendo a região. É que ele não rompeu, ele deu um dojizinho, ó. Aqui, se você visse doji, você já ficava assim, poderia até colocar no 0 a 0, mas tranquilo. Aí o preço subiu, teríamos um stop, o preço manda comprar aqui, tem algumas condições da gente comprar aqui? Não, está em cima da resistência. Não tem rompimento de resistência e não tem rompimento de LTA nem LTB. Beleza? Aí aconteceu o que aqui, ó? O preço voltou e ficou vermelho, mandando fazer uma venda. Veja que a gente tem uma estruturazinha aqui, ó, de alta, né? Fundos mais altos que os fundos anteriores. Tocou na resistência, não conseguiu romper. Fechou abaixo da LTB. A gente poderia fazer nossa venda aqui. E olha só, 500 pontos. Aí veja só, ele chegou lá, rompeu, ficou verde aqui. Vamos analisar a estrutura. Vamos ver se se daria condições. O preço fechou acima da LTB. E aqui caracterizando o quê? Um falso rompimento dessa região de suporte que a gente já tinha traçado. Poderia comprar aqui, o stop está lá atrás, ó, e o preço subiu aí 300 pontos. Então, essa aqui é a nossa regra de coloração e funciona dessa maneira. Analisando uma estrutura, uma LTA, um LTB, você viu que mudou a regra de coloração, mandando fazer uma compra, mandando fazer uma venda, verdes compras e vermelhas as vendas, e a gente consegue pegar ótimos trades. Então, ó, na prática aqui, vamos lá. A gente teria aqui hoje, vamos dizer, 300 pontos aqui, digamos que pegaria 300 pontos, 285 pontos, daria um pouquinho mais, ó, até aqui suporte, vamos dizer que já é 600 pontos aqui essas duas entradas. Digamos que você pegou essa daqui, tomou um stop de 300, vamos botar o stop sempre 300 pontos, no mínimo. Estaria com 300,
positivo. Segurou aqui, mas a gente não entrou na compra. Aqui o preço ele dá uma quedinha, se sair no 0 a 0, o preço voltou. E aqui a gente pegaria outra operação. Vamos dizer que a gente segurou só até aqui, era mais 300, 600 pontos. E aqui uma compra, mais 300 pontos. Então, a gente teria aqui hoje pelo menos 900 pontos. Se a gente, sem analisar muito, só analisando um LTA, um LTB, um suporte de resistência e entrando pela regra de coloração. Certo que se a gente tem o operacional completo, o oscilador, o volume, teríamos mais confirmações para poder pegar essas entradas, antecipar o movimento e ajudaria um pouco melhor. Mas só a regra de coloração em si, ela já está funcionando muito e ajudando a pegar ótimos trades. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, é nóis, tamo junto. Deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal.